Olá pessoal, como eu prometi para vocês, eu fiz algumas anotações no decorrer das correções da sentença penal 01 e eu coloquei aqui no quadro as 10 primeiras e tem mais algumas. Eu vou falar para vocês uma a uma. São coisas que vocês têm que prestar um pouco mais de atenção, mais cuidado na sentença, não todos, tá pessoal? Isso são sentenças de algumas pessoas, peguei um ponto de um ponto de outro, um ponto de outro aluno que somando tudo deu mais de 10 anotações. Não está em ordem não está em ordem do relatório até o final, porque eu fui anotando conforme eu ia verificando nas correções. Primeira anotação sobre as fases da dosimetria. A dosimetria, como vocês sabem, ela tem 3 fases e mais a fase do concurso de crimes. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Alguns alunos fizeram essa análise um pouco misturada, não deixaram bem claras quais eram as fases da dosimetria. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Um pouco que misturaram a análise das circunstâncias da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase e não ficou bem claro. Então, pessoal, tentem deixar bem claras falhou aqui meu pincel, as 3 fases da dosimetria da pena. Primeira fase, circunstâncias do artigo 59 e outras circunstâncias previstas em lei especial e fixação da pena base. Tem que fixar a pena base na primeira fase. Segunda fase, atenuantes e agravantes, anuncie quais são os atenuantes e agravantes e deixe claro também qual é a pena intermediária na segunda fase. E terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição de pena com a fixação da pena final no final da terceira fase. E depois da terceira fase vocês entram na análise do concurso de crimes. Isso tem que deixar claro na sentença. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e concurso de crimes. Isso tem que ficar bem claro na dosimetria da pena. Algumas sentenças ficaram um pouco misturadas essas fases e não é adequado. E também algumas sentenças eu vi que não foi, que o aluno deixou só para o final dizer qual é a pena. Não disse qual era a pena base, não disse qual era a pena intermediária e só falou a pena final. Isso não é correto porque não dá para saber se os cálculos foram feitos de forma adequada. Segundo, aqui é só um detalhe, pessoal. Tem gente que fala assim, o réu tem bons antecedentes quando ele é reincidente. Quando o réu é reincidente, ele tem antecedentes, só que esses antecedentes vão ser analisados somente na segunda fase. Então é importante que você fale na primeira fase, quando você for analisar a circunstância relativa aos antecedentes, que o réu tem uma condenação anterior, porém, por caracterizar a reincidência, será levado em consideração somente na segunda fase da dosimetria. Isso é importante. Eu não acho muito, assim, isso é posição minha, eu não acho correto dizer que o réu tem bons antecedentes quando ele é reincidente. Terceiro, isso aqui é importante, pessoal, não se somam penas diversas. Tem algumas pessoas, isso não foi só um, fizeram a soma da detenção com a reclusão. Transformaram a detenção em pena de reclusão. O réu foi condenado a 2 anos de reclusão, 1 ano de detenção e no final a pessoa falou assim, somando as penas pelo artigo 69 do Código, o réu fica condenado a 3 anos de reclusão. Não, pessoal, você não pode somar penas diferentes. Tem que dizer, são tantos anos de reclusão e tantos anos de detenção. O artigo 69 do Código, que fala do concurso material de crimes, não tem força de transformar uma pena de detenção em pena de reclusão. Então, pena de detenção é uma coisa, pena de reclusão é outra. Na aplicação do artigo 69 do Código, você só vai somar detenção com detenção e reclusão com reclusão. A unificação das penas é feita na execução penal, não na sentença. Certo? Aqui, pessoal, isso aqui é a questão de tamanho de sentença. Tem sentenças muito longas que eu vi que o candidato, o aluno, perde muito tempo transcrevendo depoimentos das testemunhas, das vítimas e dos réus. A parte de depoimento você tem que resumir, né? tem que pegar a essência do que a pessoa falou, testemunha, vítima ou réu, e colocar na sentença. Você não pode ficar transcrevendo todos os depoimentos na sentença, que isso você vai perder 1 ou 2 folhas e vai faltar espaço para os outros itens essenciais da sentença. Então tome cuidado, pessoal. Eu vi muita gente falando muito dos depoimentos sem resumir. Tem que resumir. Porque no enunciado constou, o réu falou isso, falou aquilo. E o aluno coloca tudo isso na sentença. Tentem, pessoal, quando os depoimentos forem muito grandes, tentem resumir. Se o depoimento for pequeno, tudo bem. Vale a pena você citar o que foi falado
no enunciado ou no processo. Mas se os depoimentos forem muito grandes, tem que só pegar a essência e colocar isso na fundamentação. Agravantes. Até recebi uma pergunta agora de um aluno perguntando se é necessária a emendatio libelli para o reconhecimento de agravantes. Não, pessoal. Por quê? Porque agravantes tem um artigo específico, é o 385 do CPP. A emendatio libelli ela é feita quando há uma narração dos fatos na denúncia e a classificação penal não corresponde àquela narrativa que tem na denúncia. Ela é feita com base no que constou na denúncia. E as agravantes nem sempre elas constam na denúncia. Pode acontecer de aparecer uma agravante depois da denúncia. Por exemplo, o Ministério Público juntou a certidão de antecedentes que consta a reincidência depois da denúncia. Então, o agravante do 61, inciso 1, que é do Código Penal, que é da reincidência, ela apareceu depois da denúncia. Então, como que eu vou fazer uma emendácio, que a emendácio se refere à denúncia ou à queixa, se essa agravante veio depois? Então, para reconhecimento de agravantes, não é necessário a emendatio libelli. Muitos, isso não foi só um, nem dois, não vou dizer que foram todos, mas muitos alunos aplicaram a emendatio libelli para o reconhecimento de agravante, ou até para a exclusão de agravante. Então, para agravantes, não é necessária a emendatio libelli, porque tem um dispositivo legal referente a reconhecimento de agravantes. Próximo item, artigo do concurso de crimes. Muita gente não colocou no dispositivo esse artigo, o 69, o 69, né? O 70 ou o 71, que são os 3 artigos referentes ao concurso de crimes que pode acontecer em um caso. Então, quando você reconhecer o concurso de crime, seja concurso material, seja concurso formal, ou seja crime continuado, você vai ter que falar disso na fundamentação. Isso é necessário porque ele integra a tipicidade da conduta. Então, você fala na fundamentação e depois coloca esse artigo que você reconheceu. Pode ser mais de um, pode acontecer o concurso formal e concurso material no mesmo caso. Isso não é impossível, mas você tem que citar esse artigo no dispositivo da sentença, tá? Isso é importante. Muitos alunos não colocaram naquela sentença 1, era concurso material de crimes, e não colocaram o artigo 69 no dispositivo. Isso foi objeto de desconto de pontos na correção da prova. Próximo item, valor mínimo para reparação dos danos. Todos analisaram, quem analisou, a maioria fez corretamente, só acho que 2 ou 3 que fixaram o valor de reparação dos danos sem pedido da denúncia, que daí eu descontei. Mas teve alguns que não analisaram, nem sequer falaram sobre isso. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos está lá no artigo 387 do CPP. O artigo 387 é a base da sentença penal condenatória. Então, tudo que tiver no artigo 387, você tem que tentar colocar na sentença. Você só não vai colocar se for impossível. Mas o que tiver lá naquele artigo 387 do Código de Processo Penal, lá é a base da sentença penal condenatória. Então lá está a necessidade de analisar a prisão, está a necessidade de fazer o desconto do tempo de prisão preventiva para fins de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, está a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, tudo isso está no artigo 387. Então, se está lá no 387, você pode analisar, tem que colocar isso na sentença, mesmo que não tenha pedido na denúncia. Se não ter pedido na denúncia, você não pode fixar, mas você vai falar, tendo em vista que não houve pedido na denúncia, deixe de fixar o valor mínimo de reparação dos danos previsto no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Isso é importante que conste na sentença. Aqui, pessoal, outro item, fundamentação. Teve muita gente que deixou a fundamentação, em alguns casos, muito rasa. Não desenvolveu aquela tese de defesa sobre a não aplicação da qualificadora do parágrafo 13 do artigo 129 para mulheres trans. Teve alunos que só colocaram assim, não acolho a tese de defesa, uma vez que o STJ entende que é aplicável às mulheres trans. Ponto, só falou isso. Isso para mim não é fundamentação. Você está só falando o que o STJ entende, mas não está, nem sequer mencionou quais foram os fundamentos
que levaram o STJ a decidir esse tema. Então, é correto dizer que o STJ entendeu assim? É, lógico, é correto, é adequado, é importante. Só que você tem que dizer por que o STJ entendeu daquela forma que você está decidindo. O STJ entendeu isso, né, entende assim, que é aplicável por isso e por aquilo. Você tem que falar os fundamentos que levaram, pelo menos um resumo, do STJ, ou do STF, ou do tribunal né, local, que levaram ao julgamento naquele sentido. Então isso, pessoal, muita gente deixou, eu coloquei lá, a fundamentação está rasa, ou está um pouco rasa. Por quê? Porque vocês não desenvolveram, não estou dizendo todos, alguns, não desenvolveram, não mostraram quais foram os fundamentos que levaram o STJ a decidir daquela forma. Isso é importante que conste na sentença, pessoal, é importante. Próximo item, dosimetria conjunta. Isso aqui eu até já fiz um vídeo sobre isso essa semana acho que foi, está lá no Instagram, sobre dosimetria conjunta. Quando é que você pode fazer dosimetria conjunta? Quando você tiver mais de um réu e mais de um crime. Você pode aproveitar e fazer a dosimetria conjunta, analisando as circunstâncias, analisando de forma conjunta as circunstâncias referentes aos crimes e as circunstâncias referentes aos réus, de uma maneira só. Não. Por quê? Porque se você fizer uma dosimetria para um crime, dosimetria para outro crime, dosimetria para outro crime, do primeiro réu, dosimetria do primeiro crime para o segundo réu, do segundo crime para o segundo réu, isso vai ficar gigantesco. Vai ficar muito mais folhas de dosimetria, mais páginas de dosimetria do que de fundamentação. Então, na medida do possível, se vocês puderem, claro, se tiver tempo sobrando, vocês podem fazer a dosimetria individual para cada um dos crimes, cada um dos réus, mas geralmente não há tempo e nem espaço, então a dosimetria conjunta é adequada para que você tenha mais tempo e mais espaço para fazer a sua sentença. Próximo item, prisão preventiva. Aqui, pessoal, naquela sentença havia uma prisão preventiva decretada, decretada regularmente, de forma regular, lícita, e alguns candidatos entenderam que não era mais adequado manter aquela prisão. E apenas falaram o seguinte: espécie de alvará, o réu não precisa mais ser mantido preso, espécie de alvará. Pessoal, se tem uma ordem de prisão legal, você tem que revogar essa ordem. Então é importante que você deixe expresso. Não tem mais motivos para prisão preventiva? Não, então eu vou revogá-la. Revogo a prisão preventiva porque não existe mais motivos. Então, porque a pena foi substituída por outra pena, porque a pena está muito baixa, porque ele já cumpriu a pena. Então você tem que deixar clara a revogação. E também você tem que determinar a expedição de alvará de soltura. Alguns candidatos revogaram a preventiva e se esqueceram de expedir o alvará de soltura. Certo? O alvará de soltura não depende do trânsito em julgado. Também é algo importante que eu vi que alguns candidatos não colocaram isso na sentença. Continuando aqui, pessoal, o nosso resumo da primeira sentença penal. Outra coisa que eu observei é que em relação à primeira fase da dosimetria, não foi observada nenhuma dessas duas, por alguns alunos, lógico, não foi observada nenhuma dessas duas correntes, que diz que uma aplica-se 1/6 de aumento para cada circunstância negativa sobre a pena mínima e outra que se aplica 1/8 entre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima para cada circunstância negativa e tem outra que diz que é 1/10 no caso de crime de tráfico, que são 8 circunstâncias do artigo 59 mais 2 da lei 11.343 que traz o crime de tráfico de drogas. Aqui, pessoal, eu vi que alguns alunos apenas jogaram lá um aumento qualquer, um aumento de 1 ano, dobraram a pena, sem nenhum critério que eu pudesse verificar, nenhum desses dois critérios. Então, pessoal, tomem cuidado na primeira fase, quando vocês forem aumentar a pena, quando houver alguma circunstância negativa. Tentem colocar uma dessas duas correntes. 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. Deixa eu pegar outra caneta aqui que aquela aí falhou. Então, pessoal, tomem cuidado. Item 12 aqui, né? Se passar de 12 meses, transforma em anos. O que eu vi? Alguns candidatos colocaram condena o réu a 40 meses. Pessoal, quando passou de 12, nós temos que voltar para anos. Por exemplo, se você chegou no final lá e deu 14 meses, você vai dizer que o réu foi condenado a 1 ano e 2 meses. Então,
colocar meses na sentença mais do que 12, não que esteja errado, mas não é adequado. Próximo item, guia de execução penal. Muitos candidatos deixaram o réu preso, o réu ficou preso, lá foi mantida a prisão preventiva, mas esqueceram de determinar a expedição de guia de execução penal provisória. Certo, pessoal? Se o réu está preso e você manter a prisão preventiva dele, você tem que necessariamente determinar a expedição de guia de execução penal provisória, para que ele tenha acesso aos benefícios da execução penal. Então não se esqueçam de determinar a expedição de guia de execução penal provisória, ou guia provisória de execução penal, quando a prisão preventiva for mantida na sentença. Reincidência. Aqui é questão mais de tamanho e de tempo de prova. Eu vi que alguns alunos analisaram a reincidência mais de uma vez na sentença, na fundamentação. Para cada crime, analisou a reincidência. A reincidência é referente ao réu e ela serve para todos os crimes. Então basta você analisar uma vez na sentença a reincidência e dizer que ela vale para todos os crimes. Porque senão você vai ficar repetindo várias vezes essa análise e vai gastar no mínimo umas 3, 4 ou 10 linhas com essa repetição. Artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Voltei nele aqui, porque não estava em ordem, como eu falei, né? Ele só serve, pessoal, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Eu vi que alguns alunos reduziram a pena e depois analisaram o artigo 4477 com base na pena reduzida. Não pode, pessoal. Essa aplicação desse artigo só serve para fins do artigo 33 do Código Penal. Não serve para o 4477. Então você vai pegar o tempo de prisão provisória, descontar da pena, analisar o artigo 33, que fala do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, e depois você retorna para a pena total para analisar o 4477. Esses dois artigos, esse artigo não tem interferência nesses dois aqui, certo? Gravem isso. Aqui, pessoal, eu só fiz aqui, eu vi que na pena de detenção teve muita confusão nos cálculos, não sei o que deu ali, que eu vi que muita gente não conseguiu fazer o cálculo da pena de detenção, que começava em 3 meses, né? Então eu fiz aqui dois exemplos. Para os candidatos que fixaram a pena base na primeira fase, em 3 meses de reclusão, tinha que aplicar 1/6 na segunda fase, referente à reincidência. Como é que se aplica? A fórmula para aplicação de uma fração de aumento em cima de uma pena, isso eu falo lá no meu treinamento de dosimetria da pena, é x mais y vezes x, ou x menos y vezes x se a fração for de redução. Essa é a fração, é a expressão básica que a gente usa para fazer o cálculo de uma fração de aumento sobre um determinado número. Então nós tínhamos 3 meses de reclusão na primeira fase, para quem não considerou nenhuma circunstância negativa na primeira fase. Então 3 meses de reclusão, vou aplicar essa fórmula, x mais y vezes x, 3 meses mais 1/6 de 3 meses. Que como não vai dar o número inteiro aqui, eu voltei para dias. Então 3 meses são 90 dias, mais 1/6 de 90 dias, que fica 90 mais 15 dias. E como eu falei para vocês aqui, também serve para dias. Quando passou de 30, a gente volta para meses. Então eu tenho 90 mais 15 dias, que são 105 dias, que equivalem a 3 meses e 15 dias de detenção. Esse era o cálculo básico de quem fixou a pena daquele crime do artigo 24A da Lei 11.340 em 3 meses de detenção na primeira fase e aplicou 1/6 da reincidência na segunda fase. Daria 3 meses e 15 dias de detenção. Eu vi que teve gente que dobrou a pena, aplicou 4 meses, então o mais adequado é isso, é 1/6 para cada agravante. E teve outras pessoas, também não estou dizendo que uma posição está certa e outra está errada, teve algumas pessoas que interpretaram de forma diversa e reconheceram uma circunstância negativa na primeira fase e já fixaram em 3 meses e 15 dias na primeira fase. Aí na segunda fase tinha que aplicar mais 1/6 novamente. Aí sobre a pena base de 3 meses e 15 dias de detenção. Nesse caso é a mesma forma. 3 meses e 15 dias equivale a 105 dias, certo? 90 mais 15. Então fica x mais y vezes x. 105 mais 1/6 de 105, que fica 105 mais
17,5. Aqui eu dividi o 105 por 6, que deu 122,5 dias. Certo? O que eu faço com esse 0,5? Isso aqui foi uma pergunta também que me fizeram. Alguém me fez, não sei qual foi, acho que foi um treinamento de dosimetria. Quando tem fração de dia ou fração de dia multa, também se aplica o caso aplica também essa regra às multas. Quando você chega num cálculo e dá fração de dia, você tem que desprezar a fração de dia com base no artigo 11 do Código Penal. Então, você nunca pode arredondar para cima o cálculo das penas. Sempre você tem que deixar só o número que sobra depois, antes da vírgula. Então, 122,5, você vai considerar apenas 122 dias, que são 4 meses e 2 dias de detenção. Então, esse seria o cálculo aplicando 1/6 sobre 3 meses, 1/6 da reincidência, né, aqui da reincidência, no 61, inciso 1 do Código Penal. Se aplicando 1/6 da reincidência sobre 3 meses e 15 dias, você teria uma pena de 4 meses e 2 dias de reclusão. Vi que muita gente botou só 4 meses e descartou esses 2 dias. Você não pode descartar dias inteiros. O artigo 11 só permite o descarte de frações de dias. Você nunca pode descartar 2 dias, você tem que descartar só o que vier depois da vírgula. Certo, pessoal? Então essas são as anotações que eu peguei nas correções da primeira prova. Foi uma sentença mais não tão difícil, né? Relativamente tranquila. Foi só um réu e vários crimes, mas foi tranquila, tanto que a nota foi alta. Quem tirou nota ali abaixo de 8 tem que dar uma revisada na estrutura para ver o que aconteceu. A segunda sentença já está disponível, ela é bem mais complicada, são mais réus e outros crimes, então vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para elaborar a segunda sentença penal. E depois de que vocês elaborarem ou realizarem as correções, eu faço outro vídeo comentando eventuais problemas que eu verificar nessa correção da segunda sentença. Quem tiver alguma dúvida pode enviar para mim lá pelo direct do nosso site ou pelo Instagram. Pelo Instagram tem a nossa diretora recebe e ela me envia, que eu respondo alguns dias depois. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês na segunda sentença.